Glórias a Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, que a bênção do Deus Criador de todas as coisas alcance sua vida, sua família, que as suas bênçãos alcancem o seu lar, né? Estou aqui meditando na Palavra de Deus, numa aula teológica que teremos logo mais à noite, e eu separei aqui uma reflexão rápida. Eu quero ler primeiramente aqui na carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, o versículo 14 em diante, que diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. 15. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a sua obra. Paulo escreve aqui para Timóteo, e essa passagem ela é uma passagem assim forte, bem profunda, para que venhamos nos lembrar do que nós aprendemos, E estudando uma matéria aqui sobre heresiologia, nós estamos aprendendo aqui no capítulo 4 sobre algumas seitas, Temos como seitas ocultistas e secretas, como por exemplo a Nova Era, o Espiritismo, as Afros brasileiras, maçonaria e a Rosa Cruz, Essa é as que nós vamos aprender no capítulo 4 desse curso em teologia da escola IBADEB, E algo interessante: como identificar ou como iniciar a minha reflexão, a sua reflexão, para identificarmos essas falsas religiões, falsas doutrinas, falsas crenças. E eu separei aqui alguns tópicos, do meu ponto de vista, mas poderíamos usar tantos outros. Mas o primeiro ponto importante que eu quero ressaltar, para que nós venhamos começar a identificar as falsas religiões, ou pensamentos, ou mensagens, para identificarmos pontos heréticos, é que primeiro eu tenho que ter como base, é o que Paulo está dizendo ali, que toda a Escritura é inspirada por Deus, E ela tem que ser para nós uma base. Então, o primeiro ponto é que as Sagradas Escrituras, ela tem que ser a base única de fé. Tem que ser a base única. Se você identificar qualquer religião, qualquer homem ou mulher, profeta, pregador, usando algum outro artifício ou escritura ou mensagem que não seja a Bíblia como base única de fé, porque a nossa vida tem que estar pautada na palavra, nas escrituras sagradas, porque ela é apta, Paulo está dizendo aqui que ela é apta, e que Timóteo, desde a infância, sabe as letras sagradas. Então, quer dizer, você sabe, nós conhecemos, temos no mínimo o básico, do conhecimento da Sagrada Escritura, e temos acesso à palavra de Deus nos dias atuais. Coisas que antigamente poderia ser até mais difícil, Então, primeiro ponto, quando você vê como algumas religiões têm por aí, por exemplo, os Mórmons, eles têm o livro de Mórmon, que é um livro paralelo e às vezes tido até como superior à Bíblia Sagrada. Então você começa já a identificar quando a palavra de Deus, ela diz assim que não devemos nem tirar e nem acrescentar. Existem 4 regras que muitos teólogos usam,
para identificar falsas doutrinas, heresias, religiões, como seitas, que são 4 pontos importantes, que é a soma, a subtração, multiplicação e divisão. Né? Então, quando a soma é quando coloca algo a mais do que está na Bíblia, né? Está além do que está na Bíblia. Então, esse é um ponto importante. Depois, segundo ponto, que nós, como cristão verdadeiro, temos que ter como regra, né? Isso eu colocando o meu ponto de vista para que os irmãos possam abrir a mente. Em Atos, capítulo 4 e 12, diz assim: nenhum outro há salvação, e nenhum nome foi dado no céu ou debaixo do céu, por quem devemos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. Então, tendo dito isso, o segundo ponto importante é que a salvação da nossa alma, ela é somente por Jesus Cristo e ponto final e acabou. É só por Jesus Cristo e não tem mais para onde correr, né? Então, Jesus é o único que nos leva ou que nos concede o acesso que estava cortado por causa do pecado ao Pai novamente. É o único. É o único. Então Jesus é o caminho. Ele mesmo diz isso na sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então tem religiões por aí que mostram vários caminhos ou outras formas. Os TJs, por exemplo, eles precisam das obras, né? E tantas outras religiões. Então, eles não batem em porta à toa. Eles têm um período para cumprir de trabalho, de serviço para a igreja, né? Sabendo que os TJs, eles mensalmente, lá no Brooklyn, onde que tem uma sede deles, mundial, eles contabilizam a quantidade dos seus adeptos todo mês. Então eles são ensinados que se naquele mês você não atingir as suas horas de prestação de serviço ao reino, né, como testemunhas, seja ele batendo em porta ou nas esquinas lá com aquele ficheiro lá de livros de mensagem, né, você perde pontos e naquele mês você não vai ser contabilizado como uma das testemunhas, né? Então eles usam dessas artimanhas, outros meios, além de Jesus Cristo, e lógico, sabendo que o Jesus deles não é o mesmo que o nosso. Nós vamos aprender isso na lição. Aqui é apenas uma introdução para você começar a identificar, né? E também um tópico importante que eu uso no tópico 3 como terceiro ponto é o exclusivismo, né? Está mudando um pouco a mente de algumas religiões aí que estão perdendo muito. Mas, por exemplo, há um tempo atrás, a congregação cristã se denominava que eles eram só eles. Os adventistas até hoje é só eles, né? E ele já cai no segundo ponto, porque tem a Ellen lá, né? Você, quando se torna adventista, tem que colocar lá na sua ficha de membro que você acredita que a Ellen lá é a voz profética, né? Então, o ponto 4 é um outro evangelho, né? Um outro evangelho. E Paulo fala aos Gálatas, capítulo 1, que não devemos dar crédito a outro evangelho, a não seja esse, né? Qual nós já conhecemos que Paulo está dizendo a Timóteo, que é pela fé, né? Pela graça. E um quinto ponto que poderíamos colocar aqui é a exploração da fé, né? Que muitos perdem a sua família, perdem as suas empresas, suas casas, por serem manipulados, né? Que precisam dar, deixar, perder, renunciar, e quando vão acordar estão na lona, estão no zero. Então é um tipo de manipulação, porque essa turma elas são preparadas psicologicamente, são doutores em psicologia, psicanálise, né? Eles conhecem neurociência, entendem da mente e tem muitos recursos para nos levar a crer, né, naquilo que está sendo colocado. Então, eu te convido, né,
a aprender e acompanhar outros vídeos aí que se decorrerão para frente, que é apenas uma introdução do que iremos aprender hoje à noite para os alunos, né, dessa turma que está aprendendo conosco ali e com o pastor Assis, né? Então aqui é apenas uma introdução para te fazer sentir gosto pelo conhecimento, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus abençoe a você e a sua família.